Olá, eu sou o professor Osnilson e vou ajudá-los a responder um item de complemento de frase. O item complemento de frase tem a seguinte estrutura. Ele tem uma situação-problema que pode ser na forma de texto, na forma de gráfico, na forma de tabela, de charge. E aqui, nesse exemplo, eu tenho a situação-problema na forma de texto e também de imagem. A característica do item de complemento de frase é que o enunciado ele é incompleto. Precisamos então encontrar a alternativa que esteja relacionada com as informações da situação problema que complete a frase do enunciado. Olha só esse exemplo. Entre o texto e a charge existe uma relação de causa e efeito em relação aos atentados terroristas em Paris. A avaliação da relação de causa e efeito revela que a informação, tá vendo? Agora eu preciso encontrar, a partir das informações que eu tenho na situação problema, qual é a alternativa que completa ou complementa a frase do enunciado. Como responder a um item de complemento de frase? Primeiro passo é a produção de uma boa leitura da situação problema. Os atentados que mataram 17 pessoas nesta semana em Paris são os principais em número de mortos cometidos na França em mais de 50 anos, desde o fim da guerra contra a Argélia entre 1954 e 1962. Os irmãos Said e Sherif Kouachi mataram 12 pessoas no ataque contra a revista satírica Charlie Hebdo em Paris na quarta-feira. Ahmed Koulibaly, que reivindicou uma ação coordenada com os irmãos, matou um policial municipal na quinta-feira e, um dia depois, 4 pessoas em um supermercado judaico no leste da capital. Os 3 suspeitos dos ataques em Paris foram abatidos em cercos policiais na sexta-feira. Esse, então, é o texto que fala dos atentados contra pessoas em um jornal e também em outras situações. O jornal aqui que fala o texto é o periódico Charlie Hebdo, que apresenta algumas reportagens e, principalmente, algumas imagens de capa, de forma satírica, caçoando da religião muçulmana. Então, está aqui as imagens de capa da revista Charlie Hebdo, que coloca o profeta da religião muçulmana em uma situação jocosa, faz piada com isso. Vem aí, então, o enunciado. Entre o texto e a charge, existe uma relação de causa e efeito em relação aos atentados em Paris. A avaliação da relação de causa e efeito revela que a informação, aí vem o trabalho de como responder. O que é adequado? Você, a partir das informações da situação problema, repetir cada uma das alternativas para ver se combina ou completa as informações que estão presentes no enunciado. A avaliação da relação de causa e efeito revela que a informação do texto é a causa e informação da charge, o efeito. Está dizendo que primeiro vem as informações do texto, depois vem as informações da charge. Então, vamos imaginar que a alternativa A está querendo dizer o seguinte, que os atentados ocorreram primeiro, antes da produção do periódico Charlie Hebdo. É isso que está dizendo a alternativa A. A alternativa B, a informação do texto gerou as informações das charges. Ora, é a mesma coisa de dizer que o texto vem primeiro e as charges vieram depois, tá? O que não é correto, porque isso também promove uma confusão da relação de causa e efeito. Já vimos que na alternativa A é falsa, porque
dá a entender que o texto carrega informações que provocaram as charges. E a alternativa B repete essa mesma situação, de que o texto acaba provocando as informações da charge. C. Revela que a informação das charges é efeito das informações produzidas pelo texto. Olha só, está dizendo exatamente a mesma coisa que disse no A e no B, só que acabou apresentando primeiro a informação sobre a charge, tá? Então, a situação ainda é a mesma, de colocar o texto e as informações que ele traz como provocador das informações que as imagens estão promovendo. Alternativa D é o gabarito. E olha só que interessante. A avaliação da relação de causa e efeito revela que a informação das charges provocou o que foi relatado no texto. Então, a charge é a causa e o texto é o efeito. Sim, é em função do tipo de produção humorística que a revista Charlie Hebdo faz, colocando numa situação de piada representantes de uma religião, que levaram pessoas a promover um atentado contra a própria revista Charlie Hebdo. Então, a alternativa D revela, e ela é a gabarito, que justamente as informações que estão presentes aqui nas capas da revista provocaram os atentados relatados pelo texto. Aí, só para tirar a prova dos 9, a alternativa é: revela que a informação do texto provocou o que foi descrito nas charges. Tá? Revela que a informação do texto provocou o que foi descrito nas charges. Ora, a alternativa é uma repetição da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C, que nós já descartamos que é falsa. É o contrário. São as informações da charge que provocam as informações relatadas pelo texto, ok? Até o próximo vídeo.